A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de não tema. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 32, onde nos conta sobre quando Jesus anda sobre as águas, quando Jesus anda sobre o mar. Assim diz o título na minha Bíblia. Assim nos diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí." Andando sobre as águas, Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vemos aqui uma passagem que acontece após a primeira multiplicação de pães e peixes, onde Jesus ele envia os seus discípulos à frente dele de barco, e nós vemos que ele sobe ao monte para orar. Nós vemos que no trajeto dos discípulos começaram, enquanto eles estavam no barco, a Bíblia nos relata que o vento era contrário e as ondas estavam ali fazendo com que o barco fosse para mais distante ainda. Nós vemos que no percurso deles o vento soprava e as ondas iam guiando ali o barco para o local ainda mais distante. E nós vemos que Jesus ele vai andando sobre as águas para encontro deles. E nesse momento em que Jesus aparece, eles conseguem e começam a ver ali uma silhueta no meio do mar. Eles se assustam pensando que eram fantasmas, mas na verdade quando eles percebem ali, Jesus os avisa que é ele. Nós vemos que quando eles percebem que é Jesus, Pedro logo ali, ele toma uma atitude de coragem. Ele fala: "Mestre, se é tu, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." E andando sobre as águas, Pedro ele vai de encontro a Jesus, mas no meio do caminho ele tem medo, ele sofre ali de medo, e aquela água, ele acaba ali sugando ele acaba se afundando, ele começa a afundar-se ali naquela água, mas ele logo pede socorro ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor vai e o resgata ali, o Senhor vai e o socorre, e dá uma exortação a Pedro: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Ele teve medo do vento, ele teve medo das coisas que estavam ao redor dele, e ele afundou naquela água. Mas Jesus estava ali junto dele, prontamente estendendo a mão e segurando ele. E juntos eles sobem ali novamente aquele barco. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje é essa:
O Senhor, ele tem muitas coisas preparadas, muitas vezes durante o nosso caminho nós não percebemos, mas o Senhor, ele tem muitas coisas, ele nos convida a ter um passo de fé e coragem, não somente um passo de coragem, mas um passo que envolva a fé e a coragem juntos. Nessa caminhada onde o Senhor está nos convidando, nós vamos ter diversas dificuldades, o mar vai estar ao nosso redor tentando nos derrubar, vai ter ondas contrárias jogando nosso barco para um lado e para o outro, mas nós vemos e nós precisamos saber que Jesus, ele vai estar junto conosco, ele vai estar ali prontamente ali para segurar nossa mão. Mas é exigido de nós, assim como Pedro teve ali naquele momento a atitude de ter coragem. É necessário que nós venhamos a ter a coragem de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, ter a coragem de fazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Às vezes nós temos medo, nós pensamos, e se isso não der certo? Nós começamos a deixar o medo entrar no nosso coração, nós começamos a diminuir a nossa fé, como se Deus não conseguisse concretizar qualquer coisa. Deus, ele faz o possível, o impossível e o inimaginável. Deus, ele não se limita a pensamentos humanos. Se Deus cabesse ali no seu pensamento, na sua mente, que Deus seria esse? Deus, ele é ilimitado, ele é intangível, ele é inimaginável. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ter coragem, nós devemos ter a fé e a confiança nele. Nós devemos permanecer e ter a fiel certeza que Jesus, ele está ao nosso lado para nos salvar e caminhar junto conosco, nos ensinar o caminho. Eu deixo essa mensagem no dia de hoje, que é para nós termos coragem. Eu não sei onde você precisa ter coragem, se é na sua faculdade, se é para tentar alcançar alguma coisa, alguma vaga de emprego, algum concurso, ou se você precisa ter coragem para começar a usar os seus dons espirituais, se você precisa ter coragem para falar de Cristo em meio aos seus colegas. Não sei, mas tenha coragem. E além da coragem, tenha fé. Tenha fé que Jesus vai salvar sua família, tenha fé que Jesus vai alcançar aquelas pessoas, tenha fé que Jesus pode te colocar nos locais, tenha fé na palavra, tenha fé no Senhor. E assim como Pedro andou sobre as águas, Deus vai fazer com que você caminhe sobre as águas, mas diferente de Pedro, permaneça com fé e confiança em Deus, e você não afundará. O Senhor estará ali junto com você, segurando na sua mão, como uma destra forte, segurando na sua mão, com a mão poderosa dele. Ele vai estar segurando e te guiando pelas águas, endireitando suas veredas e os seus caminhos. Então, a palavra que eu trago no dia de hoje é: não tenha medo, mas tenha coragem. Confie no Senhor. Consagre os seus planos, consagre tudo e confie nele, espera nele, vai com coragem, vai com fé, porque o mais ele fará. A exigência do Senhor é: tenha coragem. Nós vemos que quando Deus ele fala com Josué, quando Josué vai substituir Moisés, nós vemos que Deus ele fala para Josué no primeiro livro, no livro de Josué. Ele diz ali a Josué, no capítulo 1, no capítulo 1 de Josué, ele diz a ele, eu vou ler com vocês, Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso. Não adianta você só ser somente forte. E não adianta você ser somente corajoso. Você pode ter a força para derrotar 1000 homens, mas se você não tiver a coragem de enfrentá-los, de nada adiantará. Você pode ter a coragem de enfrentar 1000 homens, mas se você não tiver a força de derrotá-los, de nada adiantará. Mas Deus, ele fala: seja forte e corajoso, tenha fé, confie nele. O Senhor, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, ele é a nossa força. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Então que você fique com essa palavra no seu coração no dia de hoje, que não tenha medo e faça aquilo que o Senhor te ordenou. Tenha coragem para prosseguir, não fique paralisado pelo medo, mas que você possa estar rompendo para um novo caminho, aprofundando-se mais no Senhor, indo mais fundo e profundo na confiança, e Ele te guardará, Ele te guiará em todos os seus passos, em todo o seu caminho. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo fique guardada em seu coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as comunhões e as consolações estejam sobre você.